noite, todos os nossos irmãos, nossas irmãs. Mais um momento para nossas reflexões de todas as sextas-feiras, aqui pelo perfil do Facebook do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido, que fica no bairro Camobi, cidade de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. E assim eu manifesto, apresento a instituição, pois sabemos que temos muitos amigos no perfil da Casa Espírita, aproximadamente 5.000 amigos. Então, para que as pessoas saibam que nós ficamos aqui no sul, no centro do estado do Rio Grande do Sul, nossos amigos de todo o Brasil que podem assistir posteriormente, ou aqui pelo Facebook, ou também pelo nosso canal no YouTube. Então, saudações muito fraternas a todos os irmãos e as irmãs que vão acompanhar conosco, que vamos refletir juntos, vamos fazer um diálogo juntos. Nossa irmã vai fazer a exposição e as pessoas de casa emitem seus pensamentos de força, de energia positiva para ela, onde temos aqui essa noite a nossa irmã, nossa convidada, que aceitou nosso convite, nossa irmã Josimara Pinheiro, que aqui está para trazer o tema, a reflexão. Tem lá no capítulo 5, né, Josi? Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós recomendamos uma leitura constante, permanente, reflexão e estudo, porque esse capítulo, né, José, é importantíssimo para a nossa existência na vida material, né? Importantíssimo, Ney. Podemos iniciar? Assim. Eu vou deixar tu falar da importância durante a tua reflexão, que sabemos que com certeza tu vais caminhar, transitar por esse capítulo, né, José? Então, que os nossos amigos benfeitores te amparem para que tragas para nós essa mensagem de otimismo, de consolação que a doutrina espírita nos entrega sempre. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que todos nós possamos, neste momento, ser amparados, não é? Diariamente, pela espiritualidade, e que a gente sabe, assim, o quanto é importante entender qual o nosso propósito nesta caminhada que aqui estamos todos nós. O Ney disse assim, Josi, vamos levar pétalas, não é? De estímulo, de fé, de alegria, de confiança, de entusiasmo. E a gente sabe o quanto é benéfico para todos nós entendermos que aqui, aonde estamos ainda, num momento deste plano terreno de provas e expiações, sabemos que há tantos percalços, não é? Que passamos no nosso dia a dia, na labuta do nosso dia a dia, como eu sempre falo. Esse momento, bem-aventurados os aflitos, Jesus de braços abertos. Quantos momentos em sua passagem Jesus abria os braços e acolhia todos aqueles que estavam aflitos, todos aqueles que estavam enfermos, todos aqueles que necessitavam de um colo, de um abraço. Por que Jesus e por que nós nos aproximamos mais desta fé renovada, dessa fé fervorosa, quando estamos carentes, quando estamos necessitados deste colo, deste ombro amigo, deste ser que incansavelmente não desiste de nós. Por que nós nos aproximamos mais dessa fé? Por que nós nos fortalecemos
fervorosamente da fé quando nós estamos caídos. Pois bem, é neste momento que é a única coisa que nos agarra, que nos mostra que nós temos alguém do nosso lado. Este ser que nesse momento da nossa dor, do nosso sofrimento, não precisa estar visível, porque lá nós arrancamos, dentro do nosso coração, este sentimento que nos dá o conforto para entender e para nos fortalecer. Então é neste momento que Jesus diz: bem-aventurados aos aflitos. É preciso, meus irmãos, compreender a vida espiritual, a imortalidade e a evolução moral, a evolução do espiritual, mediante a pluralidade, mediante a tantas idas e vindas que nós vamos ter, que explicam a razão dos nossos sofrimentos. Quando sofremos, nós temos dois caminhos. Quando nos bate em nossa porta, qualquer momento da dor, pode ser pela perda de um ente querido, pode ser pela perda de um trabalho, pode ser pela perda de uma pessoa amada, pode ser a perda de uma amizade. Existem várias maneiras que nos acarretam o sofrimento na nossa alma. Então, neste momento, se nós acreditarmos e confiarmos na justiça divina, vamos entender que tudo é passageiro. E nós vamos ter duas escolhas frente a todas as situações que bater na nossa porta. Uma delas é nos lastimar e nos acharmos os coitados, não é? Que indefesos, que não precisávamos passar por tamanha dor e sofrimento. A outra delas, certamente nessa primeira, nós vamos nos tornar vítimas e não vamos fazer uma reflexão para o nosso aprimoramento e crescimento moral. Então, nos achando vítima, vamos colocar a culpa em outros e não a nossa. Dessa forma, vamos colocar a venda nos nossos olhos e vamos nos sentir vítimas. Ou nós vamos sofrer, é claro, porque qualquer perda ainda nos faz este sofrimento nos arrebentar muitas vezes o nosso coração. Mas, se nós nos colocarmos diante dos ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber e a nossa consciência começa a nos acenar. Por que será que me aconteceu tal fato? O que muitas vezes somos nós os causadores, que a gente já consegue entender neste contexto de vida, e muitas vezes a gente também não sabe explicar que pode ser do nosso pretérito. A crença na imortalidade do espírito que sobrevive ao corpo físico e na vida futura que nunca acaba. Então, é nessa crença da imortalidade que nós vamos pensar, meus irmãos,
tudo passa, tudo é passageiro. Jesus, quando estava crucificado, quais foram as suas últimas palavras de tamanha dor que ele estava passando? Dor física, muitas vezes a dor moral. E é isso que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E Jesus, ainda mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E é dessa forma grandiosa que nós podemos e devemos nos espelhar e ter como nosso exemplo das suas atitudes, dos seus ensinamentos. Jesus não esperava que naquele momento as pessoas que lá estavam, que faziam parte, provavelmente alguns de nós, quantos de nós, de repente, atiramos as pedras em Jesus ou viramos as costas aos seus ensinamentos? E aqui estamos nós, na labuta diária de quantas idas e vindas, caindo e levantando, caindo e levantando. E é dessa forma que Jesus espera e confia em nós. Não importa quantas vezes caímos, o que importa é quantas vezes vamos levantar. Somente na vida futura podem efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Por que Jesus nos fala bem-aventurados os aflitos? Pela lei de causas e efeito e pela justiça divina que se relacionam com o amor a Deus e ao próximo. Os padecimentos que passamos representam parcelas em conta-gotas dos males que causamos nesse processo evolutivo do nosso pretérito. Nada é por acaso. E aí nos perguntamos tantas vezes, hoje, no meio desta tarde, aconteceu o desencarne de pessoas, pelo menos uma delas, tão conhecida, principalmente ao povo brasileiro, encantando a sua voz, em tenra idade, em linha ascendente de sucesso, com tantas coisas boas, pelo amor ao próximo, que este ser fazia. Não é esta cantora que, com a sua voz e através do seu talento, podendo ajudar tantas pessoas, como a gente sabe que era uma pessoa tão humana. E hoje se despediu de nós. Não tem como não falar neste momento, porque se nós ligarmos a televisão, os rádios, os meios de comunicação, é o que está nos trazendo hoje. E aqui a gente fica se perguntando, por quê? Por quê? Pessoas que trazem tanto bem se vão em tenra idade, e outras fazendo tanto mal, e aqui ainda estão. Quem não se perguntou? Impossível não passar essa pergunta pela nossa cabeça. Mesmo que inconsciente, a gente até pode não falar, mas lá no fundo a gente começa a se perguntar. Nada é por acaso. Tudo tem
uma resposta, mesmo que muitas vezes aqui não nos cabe a responder, porque não sabemos. Não sabemos o que foi, qual foi o planejamento, não sabemos se era para acontecer esta hora ou se já estava planejado no nosso planejamento da reencarnação. Só quando voltarmos ao plano espiritual, vamos saber de cada um de nós. É individual. O ser humano tem o livre-arbítrio para construir o seu destino. E é dessa liberdade e do nível evolutivo em que se encontra que o espírito faz as escolhas acertadas ou as equivocadas. Muitas vezes, as escolhas felizes, elas vão ser incorporadas no patrimônio espiritual. E as escolhas equivocadas nos produzem sofrimento ao espírito, porque dá repercussão àquilo que estamos passando. Como nós sabemos que nada passa, nada das nossas ações, sejam boas ou a serem melhoradas, eu prefiro dizer assim, nada passa sem os olhos divinos. Porque é dessa forma que vamos ir nos burilando, ir nos melhorando. Somos, no início da nossa fase espiritual, o carvãozinho, que precisa ser lapidado para se transformar numa grande pedra preciosa, com essa lindeza que é um diamante. Deus e Jesus esperam que nós todos nos tornamos essa pedra brilhante, essa luz em ascensão espiritual. Mas também sabemos que essa pedra, esse carvão, ele passa por uma temperatura muitas vezes muito quente e sofre para chegar à tão famosa lapidação final. E assim é a nossa vida aqui. Muitas vezes olhamos o sofrimento aos nossos olhos materiais. Bem recente, eu fui visitar uma amiga minha, eu visitava sempre a avózinha, a avó dessa minha amiga, e acompanhei por longos meses. E ela estava sofrendo fisicamente, ficou hospitalizada, mas no momento que ela estava lúcida em sua casa, ela estava lá, tranquila, serena. E depois, no momento do seu desencarne, eu fui lá fazer uma prece para ela. E aí eu comentei. E aí essa minha amiga disse, olha, Josi, quanto a avó sofreu. E eu disse, mas esse sofrimento foi tão benéfico ao espírito dela. E eu tenho certeza que ela sofreu com resignação. Nunca, e ela disse, Josi, ela nunca reclamou. E é isso que Jesus nos espera. Aí eu fico pensando, quando Maria, aos pés de Jesus, na cruz, vendo seu filho passar por todo aquele tamanho sofrimento, porque ele já estava preparado para passar por
por aquela situação. Ele já sabia cada passo, o que ia acontecer. Mas Maria ainda não tinha essa compreensão. E ela era mãe. E nós somos mães, eu sou mãe. E aí, o que passou pelos sentimentos de Maria naquele momento de pensar, de sentir, quando seu filho estava lá, sendo crucificado, humilhado? O que passou pela cabeça de Maria, pelo coração de Maria naquele momento? Não importa. O que importa é que na sua caminhada, ela levantou a cabeça e ela foi uma das que levou o sentimento, os ensinamentos de Jesus, com o seu exemplo, mesmo com toda a dor que aquela mãe estava sentindo, mesmo sabendo de toda a passagem de Jesus e acompanhando os seus ensinamentos, ela foi resignada, confiante ao propósito que Deus tinha reservado para Jesus. E aqui, neste momento da dor, quando passamos por essas experiências, a voz da nossa consciência alerta de que cometeu um atentado contra a lei de Deus. Hoje nós estamos em pleno século XXI, por mais que as pessoas não tenham esse conhecimento da continuidade de vida, da lei de causas e efeito, do livre-arbítrio. Mas já estamos num momento de evolução que a nossa consciência começa a nos mostrar, a nos apontar quando cometemos alguma coisa errada. Não estamos mais naquela época ignorante. Bebês em espíritos que nada sabíamos do que estávamos fazendo. Hoje, já temos esse conhecimento, porque estamos na era do conhecimento. E eu sempre digo, somos privilegiados por estarmos aqui neste momento. Porque é neste momento, nesta fase, que é um grande passo para que cada um de nós possa contribuir para sair dessa esfera de provas e expiações, alavancar para um mundo de regeneração. Somos privilegiados por fazer parte desse ponteirinho, começar a apontar e dizer assim, já não nos cabe mais viver com tanto sofrimento, com tanta desigualdade, com tanta injustiça, com tanto egoísmo, orgulho, maledicência. Hoje, nós já sabemos. Erramos? Muito. Claro que erramos, mesmo sabendo. Mas no momento do erro, a nossa consciência já começa a nos apontar e dizer, opa, alerta, não cometa de novo esse erro. Já não temos mais aquele véu, aquela venta nos nossos olhos, aquela catarata nublada que nos ofuscava de enxergar. Erramos sim, meus irmãos, todos nós somos errantes.
e diariamente cometemos erros. Mas, diariamente, estamos abertos para melhorarmos um pouquinho a cada conduta nossa. A dor e o prazer são meios de educar e agentes de progresso, em que as causas dos sofrimentos atuais se encontram nas violações do passado, anteriores aos efeitos, determinando as condições do destino de cada ser. Então, hoje nós já sabemos, cada dor que nós causarmos para outros será dor para nós mesmos. O prazer. Quantas vezes nos momentos que estamos felizes, em lei de progresso, não é? Viramos as costas para os ensinamentos de Jesus. Então é neste momento que a dor bate em nossa porta para que nós possamos voltar um pouquinho, recuar, refletir e ver o quanto a gente ainda pode melhorar e não cometer os erros. Porque o propósito nosso aqui neste plano é nada, a dor não bate na nossa porta e Jesus não permite, Deus, que passamos pela dor e o sofrimento sem ter uma justa razão, para que com ele a gente possa aprender, a gente possa ser resignado, a gente possa ter a paciência, desenvolver a paciência, a tolerância, a fé, não aquela fé que buscamos só o nosso momento que precisamos, mas aquela fé constante, aquela fé de olhos fechados, em dizer: eu confio em Ti, Senhor, e sei que tudo que fará por mim será pelo melhor, porque aqui tudo é passageiro. Diante da existência eterna de cada um de nós, a nossa existência aqui de 100 anos é uma fagulha de luz, é um ponteirinho no relógio. Então, se nós acreditarmos na vida futura, é aí que vamos nos fortalecer. Os benefícios da dor e do sofrimento alcançam aqueles que souberam compreender as suas ações e os seus efeitos. Então, é neste momento que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque neles encontrarão o amparo, a fé e a esperança de um futuro muito melhor. Bem-aventurados os aflitos, porque deles serão porque deles serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Pode traduzir: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão a Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E é com essas palavras, meus irmãos, vamos perseverar com firmeza,
com persistência, com submissão, com resignação, e entender que tudo aqui é passageiro. E que se nós entendermos com essa devoção, vamos aprender e burilar o nosso espírito, e lapidar o nosso espírito, porque senão nada terá valor. Se nós sofrermos sem a resignação, nós vamos voltar e ter que tomar o remédio amargo de novo, para aprender da maneira correta. Então, vamos aprender corretamente, não vamos reprovar de ano, não vamos querer repetir o ano. É tão desagradável, é tão sofrido quando repetimos um ano. Eu passei por essa experiência lá no ensino médio. E por conta, hoje, no ano seguinte, quando eu repeti o ano, com a dor de saber que meus colegas, as minhas amigas, estavam no ano seguinte, no momento que eu recebi o resultado da reprovação, eu sofri tanto. E eu coloquei a culpa no professor, eu coloquei a culpa no tempo, eu coloquei a culpa que não deu tempo de estudar, E eu passei os 3 meses, que naquela época de férias eram 3 meses, sofrendo e colocando a culpa em todos, menos nos meus atos de negligência. Menos nos meus atos de negligência. No ano seguinte, eu tive que passar um ano inteiro repetindo aquele ano, sofrendo, mas aos poucos eu comecei a entender que a única pessoa que era a causa daquele tamanha dor e sofrimento por sua negligência fui eu. Não era ninguém. Mas não era o professor, não era minha família, não era o colega, não era o tempo, era minha. E aí eu consegui, quando eu entendi que eu é que precisava mudar a minha conduta, eu comecei a estudar. Estudar para aprender da maneira correta. E eu lembro que eu reprovei numa única disciplina porque faltou um pontinho. E aquele um ponto para mim não era nada, era muito pouquinho. Então eu não aceitava porque que eu tinha reprovado por causa só de um pontinho. Mas no ano seguinte, eu aprendi amargamente com o remédio amargo. E quando foi no 3º bimestre, eu já estava aprovada. Porque eu não queria repetir mais aquela experiência. Meus irmãos, e aí somos nós, aqui, dessa maneira que nós precisamos levar a nossa vida. Vamos errar, muitas vezes, mas sempre rogando a Deus, pedindo perdão e que principalmente nos ajude a sofrer com resignação, com uma fé fervorosa e que esse sofrimento nos faça e nos ajude a crescer espiritualmente. Então, meus irmãos, a dor e o prazer são 2 formas extremas de sensação. Para suprimir uma ou a outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. São inseparáveis, em princípio, e ambos necessário à educação do ser, que em sua evolução deve experimentar
todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E aqui eu encerro este momento com esta mensagem para vocês. Josi, tu pensou que tu encerrou. Nós Não? temos aqui uma pergunta, vou colocar a pergunta aqui do nosso irmão Fernando. Né, então, quem são os bem-aventurados que Jesus fala? Ele faz uma pergunta para... Pergunta. Quem são os bem-aventurados? Pois bem, são os desprovidos, não é, dos bens materiais, dos meios indissociáveis à sobrevivência, aqueles que sofrem, aqueles que perderam entes queridos, seres amados, não é, com tanta dor, com tanto sofrimento. Bem-aventurados também são aqueles que ainda sofrem do egoísmo, do orgulho, da maledicência, porque estes ainda precisarão passar pelas reformas, não é, do aprendizado, e passarão pelo sofrimento e muitas vezes pela dor. Então Jesus chama bem-aventurados aqueles todos que necessitam desse amparo e essa renovação diária em seu espírito. Então, está dada a resposta para o nosso irmão Fernando, né? Então, encerrando, José, a nossa reflexão, que foi belíssima. Agradecemos pela forma que tu trouxe essa mensagem, né, do Evangelho de Jesus, que é todo o Sermão da Montanha, nós devemos ter ele permanentemente refletindo ele, né, todos os seus oito passagens, se não estou enganado. Oi. Eu esqueci de falar que a Josi é trabalhadora da Sociedade Espírita Luz e Caridade, estou certo? Isto. Então... Há 18 anos estamos lá. Eu sempre digo, até a pandemia, se tu ligasse o carro 3 vezes por semana, ele já sabia o trajeto, não precisava nem... ia no piloto automático, não é? Então, a gente vai aprendendo, né, Ney? E uma coisa tão importante, eu sempre digo assim, que somos os grandes beneficiados quando a gente vai fazer uma exposição, um diálogo, né, esse encontro, porque nós é que precisamos primeiro refletir, não é? Sobre o nosso ser, sobre aquele tema. E eu sempre digo, nada é por acaso. E eu acho que esse tema, né, as bem-aventuranças e as nossas aflições, estamos num momento que estamos passando nesses últimos anos com tantos sofrimentos, não é? Tantas partidas de irmãos, não é? Que muitas vezes não se explica e nos questionamos tantas vezes o porquê que fulano foi, não é? Como que aconteceu? E a gente se depara, não adianta, a gente se depara com essas perguntas mesmo inconsciente, que a gente não fala, mas a gente se pergunta o porquê. E não tem o porquê. Estamos aqui todos nós, eu sempre digo, é dia após dia, é um passo de cada vez. Não queiramos nós subir uma escada com 4 degraus, o quanto as nossas pernas alcançam. Não vai doer as nossas pernas se nós fizermos esse trajeto assim. E nós não vamos ficar doentes e não vamos conseguir chegar ao destino que queremos. Então, a cada degrau, meus irmãos que estão ouvindo, a cada degrau, a cada momento, a cada dia, há uma oportunidade de nós melhorar um pouquinho mais o dia anterior. E aí, trazendo esse episódio que aconteceu, esse fato, não é, da nossa
da cantora, essa cantora que tanto faz parte na vida dos brasileiros, e o meu filho é um cantor sertanejo, então ele canta muitas músicas da Marília Mendonça. E aí ela colocou um videozinho, não é? Antes de entrar no jato, colocando o vídeo, ela com a sua, né, caminhando em direção ao jato e colocando, né? Quanto estava retomando a sua vida, não é, na ativa com os palcos. E aí eu fico pensando, cada um de nós, vamos trazer uma reflexão deste momento, deste episódio, para cada um de nós. E aí eu penso assim, o que Deus diria naquele momento que ela postou aquele vídeo, não é? Se Deus sabe tudo, tudo de todos, Ele é onipotente, onipresença, Ele sabe o que haveria de acontecer. E aí, a cada um de nós, não sabemos o nosso dia de amanhã. Por isso, meus irmãos, que é tão importante, Ney, nós, a cada dia, viver como se fosse o nosso último dia de aprendizado aqui. Aí eu tenho certeza, se nós termos essa consciência diariamente, nós vamos ser pessoas melhores. Porque a gente vai querer estar escrevendo aquela página do dia com uma caligrafia e uma letra um pouco melhor. Aquela frase, a frase de uma música que diz viver como se não houvesse amanhã. Amanhã aqui, né? O amanhã sempre haverá, não importa, nós continuaremos a nossa jornada. Mas viver hoje como se fôssemos partir essa noite. Exatamente. Quantos pedidos de perdão, a quantos diríamos eu te amo, né? Para deixarmos as coisas bem resolvidas, né? Como diz aquela passagem de Jesus, que vivei com... entendei-vos com os vossos inimigos enquanto estáis com eles a caminho, né? Exatamente. Então nós temos muitos acertos a fazer aqui nessa existência, né, Josi? Exatamente. Porque, na verdade, a gente não sabe como é que foi o nosso pretérito, não é? Mais ou menos hoje, com os estudos, a gente já consegue entender quanta coisa, quando a gente está passando por uma determinada situação, que tu não consegue entender por que eu estou passando por essa situação aqui, eu não merecia. Mas se nós entendermos que nós temos um pretérito e que nós não fomos tão bonzinhos assim, graças a Deus que nós estamos numa época, eu sempre agradeço, esse período que nós estamos no século XXI, eu sou educadora, então eu sempre vou me reportar ao século XXI como educadora. Ainda bem que nós estamos numa era da compreensão, de entender. Tu imagina, Ney, 2000 anos, Jesus trouxe os ensinamentos e na outra exposição que eu tive, que eu participei junto com vocês, era sobre isso. Jesus não tinha pretensão que as pessoas daquela época fossem entender a sua mensagem. E olha lá, nós estamos há mais de 2000 anos e o quanto ainda é difícil nós entender e mais difícil ainda de colocar em prática o que ele quis nos ensinar. E é tão simples. E um dia desses eu estava conversando com um amigo nosso, numa janta em família, e ele buscando, né, os porquês e questionando, e a lei da ciência, e Eu disse assim, eu não me preocupo com essas coisas, porque quando a gente se preocupa com o macro, com a ideia macro, a gente deixa de fazer o micro. E o micro que Jesus nos ensinou é tão simples, mas tão difícil de nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, por conta ainda das nossos sentimentos ainda um pouco obscuros em nosso ser. Com certeza, amigo.
Nós temos que encerrar, então, querida irmã Certo. Josi. De novo, eu te agradeço pelo carinho, pela singeleza que tu trouxe essa reflexão. Um abraço à tua família, conhecidos nossos. Um abraço aos amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade, na qual tu já estás atingindo a maioridade, né? Estás lá há 18 anos. Estou há 18 anos atingindo. Olha, e parece assim, Ney, que cada leitura que a gente vai fazer, meu Deus, quantas vezes eu já li o Evangelho de trás para frente, de frente para trás, e parece que a cada leitura é um aprendizado diferente. É uma porta que se abre, né? Uma porta é o nosso amadurecimento espiritual, não é? Então tá, nós te agradecemos, querida amiga. Também a vocês, tá? Pelo carinho. E sempre estamos juntos aí, não é? Nesta labuta, e que a gente possa se fortalecer sempre, unidos, não é? Não só nessa caminhada aqui. Oxalá que passamos lá para o outro lado um dia e vamos nos encontrar, né? Continuar a fazer esse trabalho com tanto carinho. Era o grande pedido de Chico Xavier, que quando perguntar o que você quer ser, Chico, no plano espiritual, quero continuar sendo médium. Verdade. Olha só. A minha família que diz assim, mãe, a senhora trabalha tanto em todas as áreas e a senhora nunca diz não para nada. Imagina, educadora, né? Professora tem que ser. E eles disseram assim, eu tenho certeza que acho que o dia que a senhora passar para o outro lado, a senhora já vai, a primeira coisa que vai dizer assim, o que eu posso fazer? Não vai querer nem ter um soninho de repouso. Mas é assim que é a nossa vida, né? Eu acho que no pretérito eu não trabalhei muito, e aqui eu quero compensar um pouco aquilo que eu não fiz no passado. Acho que é isso. Então tá, amigo. Que continue. Um abraço carinhoso, um abraço fraterno a todos os nossos irmãos da Casa Consolador Prometido, que todos que estão nos ouvindo possam dar continuidade. Essa leitura foi muito pequenininha, esse diálogo, não a leitura, o diálogo foi muito pequeno, mas que os irmãos possam despertar e a continuidade de fazer no seu Evangelho do Lar, ler o capítulo 5, as bem-aventuranças, que são benéficas, com grande aprendizado para o nosso dia a dia. Então, obrigado, amiga. Continue sendo útil pela vida fora. A todos nós. Um abração, Ney, para toda a tua família também. Muito obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos, se nos fosse permitido, continuaríamos com essa bela reflexão. Nós precisamos encerrar, até para honrar outros compromissos. Agradecemos a nossa irmã que aqui esteve e agradecemos a todos vocês que permaneceram conosco ou virão a assistir, ou aqui pelo Facebook, onde fica gravado, ou a partir de amanhã no nosso canal Consolador Prometido, lá no YouTube. Agradecemos por todos a presença dos nossos internautas, nossos irmãos e irmãs, e agradecemos de forma maior que possamos nos tornar gigantes na nossa fé, nesse Deus justo e misericordioso, nesse irmão divino amigo, Jesus, que olha por todas as criaturas nos dois planos da vida, e olha com tanto carinho que envia, e neste momento, que possamos mentalizar a presença de mensageiros, de discípulos espirituais em nossos lares, fazendo uma higienização na atmosfera espiritual, inclusive podem eles higienizar até o ar que respiramos. Então, a capacitação desses companheiros incompreendidos por nós ainda, mas que renovamos nossas esperanças, que já caminhamos tendo um porto, talvez não tão seguro ainda, mas temos um porto à vista no horizonte. Possamos adentrar esse novo ciclo existencial, mesmo seguindo os protocolos
as instruções daqueles que estudaram para nos aconselharem, mas que possamos sairmos do nosso casulo, dos nossos lares, como seres mais fraternos, mais amorosos, mais caridosos. Que Deus abençoe a todos nós hoje, amanhã e sempre.